Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Roberto, eu sou professor de arte, pintor, escritor e faço postagens regulares no Instagram, Facebook e YouTube. Hoje eu vou apresentar uma introdução à arte indígena brasileira. Arte é ideologia. Então, para compreender aspectos básicos da arte indígena, é preciso falar da ideologia indígena. E para deixar bem claro o que eu quero dizer, eu vou falar da religião indígena. Na foto, nós estamos vendo membros de uma tribo Tapirapé, que é uma tribo de língua tupi. Claro que existem vários grupos etnoculturais no Brasil em termos de sociedades tribais, portanto, é mais correto falar em religiões indígenas. As tribos possuem crenças diferentes, mas, em geral, o índio identifica-se com obscuros poderes sobrenaturais relacionados geralmente a animais. Existe a crença de que, no passado, os humanos e os animais eram todos sobrenaturais. Mas aconteceu alguma coisa que gerou o mundo presente. Neste mundo atual que vivemos, segundo os indígenas, existem várias dimensões além do mundo visível, algumas acima e outras até abaixo da Terra. Segundo os índios, os humanos possuem poderes sobrenaturais e esses poderes podem aflorar em determinadas ocasiões, principalmente através de certos indivíduos que foram induzidos por uma experiência pessoal, uma espécie de trauma pessoal, a ter uma conexão mais intensa com o sobrenatural. Estes indivíduos nós chamamos de pajés. A maioria das tribos possuem pajés. Ao pajé cabe o papel de defender a tribo no domínio espiritual, ainda que os pajés possam ser ambivalentes e usar até mesmo de feitiçaria. Aliás, quando uma pessoa adoece, por exemplo, o pajé entra em transe através de intenso fumar, uso de psicotrópicos e assim por diante, para viajar até uma dimensão sobrenatural e descobrir a causa da doença, que geralmente, segundo os indígenas, é resultado de feitiçaria ou de alguém na tribo ter desrespeitado alguma norma tribal relacionada ao domínio sobrenatural. O pajé, então, negocia com a entidade que causou o mal, o senhor da cobra, o senhor da onça e assim por diante, para liberar o doente. O que geralmente ocorre pelo pajé é extrair ou remover algum objeto ou substância patogênica enviada pelo criador ou causador da doença. Aliás, a feitiçaria, provocada por inveja, disputa entre tribos e assim por diante, não é incomum e pode até resultar em um grupo se separar e começar uma nova organização tribal. Nessa foto, estamos vendo um ritual Tapirapé. Os Tapirapés são um grupo de língua tupi e os rituais geralmente têm relação com o tempo das origens, quando, segundo os indígenas, todos, animais e pessoas, eram seres sobrenaturais. Os ritos da comunidade são um conjunto de representação plástica e sonora que inclui pintura corporal, dança, canto, música e teatro, às vezes até usando máscaras, para atrair forças positivas e repelir forças negativas em relação à tribo, que nesse momento de ritual, como que volta ao tempo das origens, numa outra dimensão. Existe assim como que ligações sobrenaturais que conectam pessoas, animais, plantas, objetos a outras dimensões e podem ser ativados em certas ocasiões. A pintura corporal, por exemplo, geralmente retrata animais relacionados ao domínio sobrenatural.
e às vezes vegetais e mais raramente astros relacionados a dimensões sobrenaturais. Eles usam geralmente um detalhe para representar o todo. Por exemplo, os Azurini usam linhas poligonais para representar a guelra de um peixe, como vemos na ilustração. O desenho geométrico indígena brasileiro, sem dúvida, é uma tradição milenar que nunca permaneceu estática. Fruto de muitas gerações, ele evoluiu sem se basear em réguas ou compassos, apenas no aprendizado e na prática, uma sabedoria transmitida de geração em geração. E ele possui uma elegância e uma ênfase na simetria que são inigualáveis. Sem dúvida, o que nós conhecemos desses estilos é apenas a ponta de um iceberg que, em grande parte, já desapareceu devido à destruição de muitas culturas e à enorme redução populacional indígena no Brasil nos últimos 5 séculos. Numa análise mais abrangente do estilo artístico, podemos falar, por exemplo, dos padrões de pintura corporal, comparando, em termos muito gerais, os padrões de grupos de língua G com os de língua tupi. No caso, segundo os padrões observados anos atrás de tribos de língua G, parece que eles se baseiam em áreas largas preenchidas com cor ou com linhas paralelas e diagonais, como vemos, por exemplo, nessa foto do dorso de um menino xicrim, de língua G. Já as tribos de língua tupi tendem a apresentar uma complexidade um tanto maior, até com entrelaçamento de motivos geométricos, como vemos no exemplo de pintura corporal Azurini, um grupo de língua tupi. O fato é que os tupis eram tecnologicamente mais adiantados que os G, possuindo cerâmica e horticultura. Isso explica, inclusive, o avanço das tribos tupis em áreas fluviais. Eles eram exímios canoeiros e abrangeram até mesmo nesse avanço, se espalharam pelo litoral do Brasil, sendo o grupo mais difundido no território nacional quando começou a colonização portuguesa há 5 séculos atrás. Algumas inovações nos padrões geométricos mais complexos que vemos entre os tupi talvez sejam resultantes da prática da cestaria, porque essa exige uma complexidade maior, sugerida pelo entrecruzar de fibras na produção do cesto, sugerindo assim talvez um tipo de complexidade maior no desenho geométrico. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. O link para os livros que eu publiquei sobre arte está na descrição aqui embaixo desse vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos, muita paz para vocês e até a próxima.